Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos iniciar o estudo do Estatuto dos Servidores aqui do município de Cascavel. O Estatuto dos Servidores, também chamado de Regime Jurídico Único dos Servidores, é a lei que traz os direitos dos servidores públicos aqui do município de Cascavel. E você que está me assistindo, que vai passar nesse concurso, vai ser regido ou regida por esse estatuto. Então, o que nós vamos estudar aqui são os direitos que vocês terão como servidores e servidoras do município de Cascavel. Um assunto bastante interessante e que, claro, é bastante cobrado na prova do concurso. Certamente teremos mais de uma questão na tua prova sobre esse estatuto e eu vou mostrar para vocês aqui também como que a banca que vai realizar o concurso costuma cobrar isso em prova. E no final da parte teórica, eu vou preparar um simulado para vocês, no estilo da banca, com várias questões, para que vocês possam treinar e depois a gente corrige em vídeo aqui essas mesmas questões para servir como uma ótima revisão para a tua prova. Pessoal, vamos ao trabalho então, vamos conversar sobre o regime jurídico aqui dos servidores de Cascavel. Começando, o artigo 1º só apresenta. É porque a Constituição Federal, no artigo 39, diz que cada município deve ter o seu regime jurídico único. E Cascavel adotou esta lei. Então, esta lei traz o direito de todos os servidores municipais, da Prefeitura e da Câmara. Pois é, porque o artigo 2º diz que o regime jurídico é de natureza estatutária, vocês são regidos por um estatuto e não pela CLT. Se o regime fosse seletista, vocês seriam regidos pela CLT. Mas como o regime é estatutário, vocês são regidos por esta lei. E a gente vai ver que tem uma série de prerrogativas nesta lei que são diferentes da CLT, daquelas normas para os trabalhadores em geral. E o artigo 2º diz, quem é que é abrangido por esta lei? Os servidores públicos aqui do município de Cascavel, da administração direta e indireta. A administração direta é aquela estrutura da prefeitura com as secretarias municipais. A administração indireta seriam autarquias e fundações. E também os servidores da Câmara Municipal. Os servidores da Câmara também são regidos por esta lei. Então, esta lei é para os servidores da Prefeitura e da Câmara Municipal de Cascavel. Vocês que vão passar nesse concurso, vão se tornar servidores municipais, vocês não vão contribuir para o INSS. Porque os trabalhadores, em geral, contribuem previdenciariamente para o INSS. Vocês não. Vocês vão contribuir para o IPMC, que é o Instituto de Previdência dos Servidores aqui do município de Cascavel. E aí, vocês vão ter os benefícios previdenciários previstos nesse plano de previdência, esse regime próprio de previdência que é aplicado para vocês. Bom, o artigo 4º, ele é uma espécie de glossário. Ele traz alguns conceitos que vão ser utilizados ao longo do nosso estudo. Eu já resumi eles nesse quadro para ficar um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais didático. E primeiro ele diz ali, quem é servidor público municipal? É quem está investido em cargo público. Então, você que está me assistindo, que vai passar no concurso, vai se tornar um servidor público municipal. O que é um cargo público? É um conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades que tu vai assumir ao assumir esse cargo. Então, tu passa no concurso, tu te inscreveu para um cargo, tu vai assumir essas responsabilidades, esses deveres ao assumir o cargo, naturalmente. O que é quadro de pessoal? São os cargos que integram a estrutura da prefeitura. Tu está fazendo concurso para um cargo que faz parte desse quadro de servidores da prefeitura, esse quadro de pessoal. Aí nós temos os conceitos de classe, nível e padrão. A classe é um número que indica a posição que tu está no cargo. Porque tu vai entrar na classe inicial e com o tempo pode ir crescendo nessa posição. A letra também é o valor progressivo de cada classe. Dentro de cada classe nós teremos níveis, que é indicado por uma letra. Então a classe é um número e o nível é uma letra, que indicam, na verdade, a tua posição dentro de uma carreira. E isso está especificado não nesta lei, lá no plano de carreira de cada cargo do município. E padrão. O padrão é um conjunto de classe e nível indicativo do vencimento do servidor, porque os diversos cargos vão estar no mesmo padrão, que significa que eles têm o mesmo valor de pagamento, aquele valor de vencimento.
Esses conceitos aqui, eles foram colocados como uma forma introdutória, mas depois eles não são trabalhados no estatuto, porque eles são trabalhados nos planos de carreira. Por isso, também não tem muita chance de cobrar isso em prova, porque eles não são mais utilizados. A única coisa que eles podem te perguntar sobre isso é o que é classe, o que é nível, o que é padrão. E aí, quando o enunciado afirmar como que se chama o número que indica a tua posição no cargo, tu vai dizer que isso é classe. Quando falar a letra que indica o teu valor na classe, aí tu vai marcar que é nível. Quando falar no conjunto de classe e nível que indica quanto que tu vai ganhar, o vencimento, aí é o padrão. Basicamente isso aqui é um pouquinho decoreba mesmo, porque não tem muito no que aplicar isso ao longo desse estatuto. Bom, nós temos no artigo 5º que o cargo público, esse cargo que tu vai ocupar, esse por qual tu te inscreveu no concurso, ele é criado por lei. Isso é muito importante. O prefeito ou prefeita de Cascavel não podem, por um decreto, criar um cargo. Eles têm que fazer uma lei. A banca já fez pegadinhas em outros concursos, em outros municípios, e ela afirmou, o cargo público é criado por decreto. Não, cargo é criado por lei. Por decreto não pode criar cargo, tem que ter uma lei. Cada cargo é criado com uma denominação própria. Tem o nome do cargo, como esse por qual tu está inscrito, com o número de vagas e vencimento certo. Tudo isso está na lei. Então, a lei que cria um cargo diz qual é o nome do cargo, quantas vagas existem e quanto que vai ganhar quem ocupar aquele cargo. Os cargos que podem ser de dois tipos, de acordo com o parágrafo único. O cargo pode ser efetivo, que é esse que tu vai conquistar passando no concurso público, ou pode ser em comissão. O cargo efetivo, tu faz concurso público para ingressar, tu faz um estágio probatório e aprovado no probatório tu é estável. E aí é muito difícil que tu perca esse cargo. Já no cargo em comissão, tu não faz concurso para entrar, mas não tem estabilidade. A qualquer momento pode ser exonerado, pode ser mandado embora o ocupante do CC. Na prefeitura, o prefeito vai escolher e exonerar os CCs. Na Câmara, o presidente da Câmara vai nomear e exonerar os CCs a qualquer momento. O artigo 6º prevê que somente os cargos efetivos podem estar em carreira. Não existe carreira de CC. Os cargos que estão em carreira é o cargo efetivo, porque aí tu faz o concurso, tu ingressa na classe inicial do cargo, com o tempo tu pode ir crescendo nessa carreira sendo promovido. E o artigo 7º prevê que o quadro dos servidores do município é formado pelo conjunto dos que ocupam cargo efetivo e cargo em comissão, assim como empregados estabilizados pela CLT. Como assim, professor? A gente viu no começo ali que eram todos estatutários, como é que tem seletista? É o seguinte, pessoal, antes de existir esta lei, trabalhavam na prefeitura servidores que eram regidos pela CLT. E quando se instituiu esse regime jurídico único, esses servidores, eles alcançaram uma estabilidade e continuam até hoje regidos pela CLT, mas eles foram estabilizados. É basicamente isso. É quem já era servidor antes e era regido pela CLT que foi estabilizado. Porque a partir de agora, ou melhor, já há um bom tempo, a partir desse estatuto, todos que fazem concurso e entram aqui no município de Cascavel vão ser regidos por esse estatuto, não pela CLT. Mas, quando esse estatuto foi feito, ainda tinham servidores que tinham entrado antes pela CLT, por isso que eles foram colocados aqui dentro do quadro de servidores. Então, o quadro de servidores abrange os efetivos, vocês que vão passar no concurso, os CCs e aqueles que já estavam, que eram regidos pela CLT e foram estabilizados. O artigo 8º prevê que não haverá entre os diferentes grupos ocupacionais identidade de atribuições e responsabilidades. Sim, não vai ter identidade. Por quê? Cada cargo faz uma função. Então, eles dividem os cargos em grupos ocupacionais que são diferentes conforme a natureza e a atividade do cargo. As regras dessa lei aplicam-se para os servidores da Câmara, naturalmente. E todos os atos que essa lei diz que é o prefeito que faz, para os servidores da Câmara, esse ato vai ser praticado pelo presidente da Câmara ou pela mesa da Câmara. Os vencimentos dos cargos da Câmara não podem ser superiores ao pago pelo Executivo por cargos de atribuições iguais ou semelhadas. Como assim? Se tem um servidor que faz uma função na Prefeitura e outro que faz a mesma coisa na Câmara, o servidor da Câmara não pode ganhar mais que o da Prefeitura. Então vamos imaginar que um contador na Prefeitura ganha 4 mil por mês.
O contador da Câmara pode ganhar no máximo 4 mil por mês. É isso, eles não permitem que a Câmara pague mais do que a Prefeitura para um cargo que tem a mesma função. Essa aqui é a ideia, uma espécie de equiparação. Os cargos públicos que são acessíveis a todos os brasileiros, sejam natos, sejam naturalizados, que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. E a investidura em cargo efetivo, como a gente sabe, depende de aprovação prévia em concurso público. Por isso que a gente está aqui estudando. O concurso público que pode ser de provas e títulos, exceto os cargos em comissão, porque esses não precisam de concurso. O cargo em comissão é o que não faz concurso, mas também não tem estabilidade. É de livre nomeação e livre exoneração. Se não observar essa regra do concurso público, o ato é nulo. Quer dizer, contratar alguém sem concurso público é um ato nulo que não vai gerar nenhum efeito. A Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores aqui de Cascavel, pode admitir servidor somente também por concurso público para esses cargos efetivos. Bom, avançamos agora para o título 2 da lei, que fala sobre provimento, posse, exercício e vacância dos cargos. Compete aqui ao prefeito prover os cargos na prefeitura, claro, exceto os da Câmara, porque os da Câmara a gente já viu que vai ser o presidente da Câmara que vai prover. O artigo 13 prevê que as formas de provimento. Nós temos 5 formas de provimento. O que é provimento de um cargo? É quando eu coloco alguém dentro de um cargo. O cargo está vago e é preenchido, passa a ser ocupado por alguém. Isso é provimento em cargo público. É o que tu está buscando aqui. Tu está estudando aqui para ocupar esse cargo, para ter provimento, para passar no concurso e ser nomeado. Isso, a nomeação é a principal forma de provimento, mas não é a única. Tem outras 4 formas de provimento que a gente vai estudar. Tem a promoção, porque tu ingressa num cargo, quando tu cresce na carreira, tu é promovido para o cargo seguinte naquela carreira. Tu está entrando num cargo melhor dentro da carreira. É uma forma de provimento. Reintegração, que a gente vai estudar, que é quando o servidor é injustamente demitido, ele ganha o direito de voltar para o cargo, ele é reintegrado. Tem a reversão, que é o retorno do aposentado, a gente também vai ver como funciona. E tem o aproveitamento, que é quando o servidor que foi colocado em disponibilidade é aproveitado em outro cargo compatível com suas atribuições, como a gente também vai estudar. Todas essas são formas de provimento. Sabe como é que a banca cobra isso em prova? Ela mistura essas formas de provimento, que são formas de entrar num cargo, com as formas de vacância, que são as formas de sair do cargo. Na vacância, eu saio do cargo, no provimento eu entro. A palavra vacância vem da palavra vaga. Quando o cargo fica vago, é porque gerou a vacância dele. Essa vacância, ela pode ser de todas essas formas aqui mencionadas, como a gente vai estudar na sequência. Quando a gente compara essas duas listas, o que a gente percebe? Que tem uma forma que é ao mesmo tempo provimento e vacância. É a promoção. Por quê? Porque na promoção eu saio de um cargo e entro no seguinte na carreira. Vacância num cargo, provimento no outro. Então, se a banca perguntar, de acordo com o Estatuto dos Servidores de Cascavel, qual é a forma que é ao mesmo tempo provimento e vacância, tu vai responder que é a promoção, porque ela está no artigo 13 como provimento e está no artigo 79 como vacância. Nós vamos ver na sequência, nós vamos estudar essas formas de provimento e depois vamos usar as formas de vacância. Por enquanto, eu só queria que tu já percebesse essa relação entre provimento e vacância, já que um é o oposto do outro. Provimento tu entra no cargo, a vacância tu sai. No artigo 14, nós temos que esse provimento ele é feito mediante uma portaria. Uma portaria que deve conter as seguintes indicações. O cargo vago com todos os elementos de identificação, o caráter da investidura, se é em provimento em efetivo ou em comissão, o fundamento legal, bem como indicação do valor do vencimento do cargo, indicando quanto que vai ganhar, e a indicação de que o exercício vai ser cumulativo ou não com outro cargo. Por quê? A Constituição Federal, ela permite que seja acumulado cargo público somente nos casos do artigo 37, inciso 16, que seriam 2 de professor, 1 de professor com técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. E se for um caso de alguém que passou no concurso e vai acumular cargo, isso deve constar também nessa
portaria. Então a nomeação, a tua nomeação aí no município vai ser uma portaria. E na portaria da tua nomeação vão constar todas essas informações. Aí nós temos então no artigo 15 justamente a nomeação. A nomeação que pode ser em caráter efetivo ou em comissão. Eu sei, professor, caráter efetivo é por concurso, e em comissão é aquele que não faz concurso, né? Isso mesmo. É isso mesmo que nós temos aqui. Então, quando é para um cargo efetivo, é em caráter efetivo. Quando é em comissão, em caráter em comissão. Bom, no impedimento temporário do ocupante de um cargo efetivo ou excepcionalmente em comissão, é designado um substituto. E a designação de substituto também se dá por portaria. Um detalhe muito importante, que não tem em todas as leis, em outros municípios não tem essa regra, me chamou a atenção e eu acho que tem bastante chance disso aparecer na tua prova, é que o artigo 16 estabelece que aqui no município de Cascavel não pode ser nomeado para cargo municipal o servidor que tiver sido condenado por algum desses motivos. Então, não pode ocupar cargo público aquele que foi condenado por furto, roubo, abuso de confiança, falência fraudulenta, falsidade ideológica ou crime contra a ecologia, a administração pública ou a defesa nacional. Quem já tem condenação por esses motivos não pode assumir cargo público aqui no município de Cascavel. Muito bem, os artigos 17 a 23 foram revogados, não nos interessam, e nós já vamos então agora ingressar no estudo das formas de provimento. As formas de provimento, além da nomeação. A gente viu que além da nomeação tem outras formas de provimento, e uma delas é a reintegração. Sabe o que é reintegração? Retorno do demitido. O servidor que foi injustamente mandado embora, injustamente demitido, ele pode comprovar que foi injusta a sua demissão, e ele pode fazer isso por um processo administrativo ou judicial. E feita essa comprovação, ele vai ganhar o direito de voltar para o cargo que ele ocupava. Quando ele é reintegrado, quando ele volta para o cargo, ele é ressarcido de todos os prejuízos que ele teve com esse afastamento. Claro, o servidor foi demitido, ficou alguns meses sem trabalhar e sem receber. E quando ele volta aqui, ele ganha tudo isso que ele teria ganho se ele não tivesse sido injustamente demitido. Essa decisão administrativa, quando for administrativa a decisão que determina a reintegração do funcionário, sempre vai ser em recurso, interposto em 90 dias. Quando o servidor é demitido administrativamente, ele pode apresentar esse recurso em 90 dias e comprovar, então, que foi injusta a demissão e ganhar o direito de voltar ao cargo, ganhar o direito de ser reintegrado. A reintegração que é no mesmo cargo que ele ocupava. Se o cargo que ele ocupava foi transformado em outro, ou se foi extinto, o servidor, em caso do cargo transformado, no resultante da transformação. E se o cargo dele foi extinto, eles vão achar um outro cargo semelhante para que o servidor volte a trabalhar. E quando se der a reintegração, quem tiver no lugar do reintegrado tem que sair e vai ser transferido ao cargo que ocupava antes. Então, quando o servidor foi justamente demitido e ganha o direito de ser reintegrado, ganha o direito de voltar, quem tiver no cargo que era dele vai ter que sair, vai ter que ser transferido para o cargo anterior para que ele possa voltar. Reversão, retorno do aposentado. O aposentado por invalidez é aquele aposentado que não tinha, aquele servidor que não tinha mais condições de trabalhar, porque estava inválido, foi aposentado. E aí ele está só em casa. Se esse servidor aposentado por invalidez recuperar a sua capacidade para o trabalho, ele pode voltar à atividade. E o retorno do aposentado por invalidez que recupera a sua saúde se chama reversão. Muito bem. Essa reversão depende sempre de um exame médico, comprovando que ele recuperou a capacidade e da existência de um cargo vago para que ele possa voltar. E o aposentado não pode voltar se ele já tiver mais de 65 anos de idade. Passou dos 65 anos de idade, não volta mais. Isso cai bastante em prova também, essa idade limite. Aí tem algumas regrinhas sobre a reversão e depois vem o aproveitamento. Para entender o aproveitamento, a gente tem que entender o que é disponibilidade, um assunto que está mais adiante aqui no Estatuto, mas eu já vou explicar agora. Disponibilidade é quando tu fica sem cargo. Como assim, professor? Eu achei
que se eu era estável, eu não podia perder o cargo. Pode, mas funciona da seguinte forma. Se tu já é estável, se tu já passou no estágio probatório e o teu cargo não é mais necessário, o município pode extinguir o teu cargo. Quando o município extingue o teu cargo, tu não vai para a rua. Tu vai ser colocado em disponibilidade. Eles vão te dizer, meu amigo, minha amiga, não precisamos de você agora. Vá para casa e fique esperando. Assim que tiver um cargo compatível com tuas atribuições, um cargo parecido com esse teu, a gente vai te chamar para voltar. E quando aparece esse cargo e tu é colocado nesse outro cargo, tu está sendo aproveitado. É isso que é o aproveitamento. É quando o servidor em disponibilidade volta à atividade, sendo colocado em outro cargo compatível com as suas atribuições, com a sua aptidão. Então, o aproveitamento é justamente o retorno do servidor em disponibilidade ao exercício de cargo público. Os funcionários de disponibilidade são obrigatoriamente aproveitados quando surgem essas vagas. Vai depender de inspeção médica o aproveitamento. Se dentro do prazo fixado o servidor que foi chamado para ser aproveitado não voltar, ele perde o cargo e perde a disponibilidade. Fica sem nada. Então o servidor não pode se recusar a voltar quando aparece um cargo para ele ser aproveitado. E um assunto que cai muito em prova está aqui no artigo 39. O que acontece quando tem mais de um concorrente à mesma vaga? Como assim? A prefeitura extingue uma carreira e nessa carreira tinha lá 10 cargos. Os 10 cargos são 10 pessoas que eram estáveis que foram colocados em disponibilidade. Apareceu um cargo. Quem é que vai votar primeiro dos 10? O que tiver a mais tempo em disponibilidade, o que está mais tempo em casa. E se os 10 foram colocados em disponibilidade no mesmo dia? Aí vai voltar o segundo critério, dentre eles o que tiver mais tempo de serviço público municipal. E se mesmo assim continuar empatado, aí o mais idoso vai voltar. Então esses são os critérios de desempate entre os servidores em disponibilidade quando surge um cargo para o aproveitamento. Muito bem, concluímos então esse capítulo e o nosso próximo capítulo trata das mutações funcionais, começando com a substituição. Substituição, quando o servidor está ausente, alguém vai ficar no lugar dele. O servidor pode estar afastado, pode estar com problema de saúde e precisa ter um substituto. Bom, a regra é a seguinte, é proibida a substituição por mais de 180 e por menos de 30 dias. Então a substituição sempre vai ser de no mínimo 30 e no máximo 180 dias, como eu esquematizei aqui para vocês. No exercício de atribuições, quando em substituição, o servidor que estiver substituindo vai receber a diferença do seu cargo e do cargo de quem ele está substituindo. Então, se tu ficar no lugar do teu chefe, quando o teu chefe está ausente, tu vai receber, por esse tempo, o que o teu chefe receberia, porque tu vai receber a diferença entre o que tu ganha e o que o teu chefe receberia nesse caso. Bom, e quando tu substituir alguém que ganha menos, tu não vai ter redução de vencimentos, só não vai ganhar nada mais, vai só ganhar o mesmo. O próximo assunto é a transferência e a permuta, e a transferência é basicamente a mudança do lugar de trabalho. A transferência pode ser a pedido ou ex officio, de ofício. Ex officio significa por iniciativa do órgão público da administração. Transferência é mudança do lugar de trabalho. E pode ser de um setor para o outro, dentro da prefeitura, dentro da Câmara, que tem essas possibilidades. Bom, o servidor removido, quando muda o lugar de trabalho, ele deve se apresentar no novo lugar dentro do prazo de 3 dias. E a permuta é quando os servidores combinam uma troca. Eu quero ir para o setor onde ele trabalha, ele quer vir para o meu, a gente combina a troca. Nós vamos apresentar um requerimento conjuntamente para as chefias e se concordarem nós vamos permutar, nós vamos trocar. O próximo assunto são as gratificações, mas aqui a gente tem bastante coisa para comentar e eu vou deixar esse assunto então para o nosso próximo vídeo. Até logo!